Boa noite. Estamos no mês da campanha de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, e hoje teremos como assunto suicídio na visão espírita. Mas antes de iniciarmos o tema, vamos fazer uma prece. É extremamente importante que estejamos serenos, ligados com o tema, este tema tão importante para este momento ao qual nós estamos vivendo. Então, convido a todos a levar os pensamentos a Deus e a Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, ó Pai, cairmos em erros e tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Bom, para entrarmos no assunto, antes eu quero falar um pouco sobre o suicídio e algumas curiosidades sobre este tema. É importante ter um pouco de informação, fora aquilo que eu vou trazer sobre a visão espírita, mas aquilo que são números muitas vezes assustadores. Porque na mídia, normalmente, o suicídio é um assunto pouco abordado. E quando aparece, normalmente, é quando uma celebridade comete o suicídio. E a notícia é sempre divulgada de maneira superficial, sem muitas informações que esclareçam, que tragam subsídios para nós. Ou algumas tantas vezes com sensacionalismo e que em poucos dias desaparece. E como poderíamos definir o suicídio? Suicídio é um gesto de autodestruição, realização do desejo de morrer ou dar fim à própria vida. É uma escolha ou uma ação que tem graves implicações sociais. Pessoas de todas as idades e classes sociais cometem suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Estima-se que 10 a 20 milhões de pessoas tentam o suicídio a cada ano. De cada suicídio, de 6 a 10 outras pessoas são diretamente impactadas, sofrendo sérias consequências difíceis de serem reparadas em função deste trauma que trazem em função do suicídio. 90% das pessoas que cometem suicídio foram ou poderiam ser diagnosticadas com algum transtorno psiquiátrico e poderiam ser tratadas quando assim procurassem auxílio. E como transtorno, a gente pode citar como exemplo depressão, transtorno bipolar, a esquizofrenia, abuso ou dependência do álcool ou outras substâncias. Doenças que causam dor, quando associadas com distúrbios psiquiátricos, aumentam muito o risco de suicídio. E existem alguns sinais de alertas em função a esse problema. Os transtornos de personalidade, as doenças incapacitantes, as perdas de pessoas queridas, pessoas próximas, através de acidentes, perdas recentes que ocorrem, as dores crônicas,
quando há algum abuso físico ou sexual, a impulsividade, a instabilidade, a ansiedade e principalmente a desesperança. O suicida é uma pessoa que perdeu todas as esperanças, a perspectiva, uma visão deturpada do amanhã. Ele praticamente não enxerga o amanhã. A cada um suicídio, outras tantas pessoas pensam nesse desatino. Para vocês terem uma ideia, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Outras 3 tentaram suicídio. E outras 17, aproximadamente 17 pessoas, estavam pensando em suicídio. E situações essas que normalmente passam desapercebidas. A faixa etária onde há maior índice de suicídios está entre 15 a 44 anos. Mulheres tentam mais suicídio. Homens cometem mais o suicídio. E é nos idosos que a letalidade é mais evidente. Para vocês terem ideia de quanto é perturbador os pensamentos que circundam quando a gente não tem mais esperança, quando nós estamos desesperados, estamos desorientados, e embora todo o conhecimento que possamos ter não auxilia, precisamos de auxílio, de ajudas externas normalmente. Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, em 1939 ele cometeu suicídio. Para vocês verem como a gente não está livre desses pensamentos perturbadores e quanto a gente precisa de auxílio, quanto a gente precisa de que alguém nos ouça, que alguém possa nos dar um caminho a seguir. Existe um número de telefone ao qual quero indicar a vocês, que auxilia muito neste processo em que nós possamos ser ouvidos. Alguém precisa nos ouvir quando estamos angustiados, sem esperança. É o número do CVV, Centro de Valorização da Vida. Número 188. É importante que a gente tenha esse número. Eles têm um trabalho fabuloso e precisamos muitas vezes que alguém nos ouça, principalmente nesses momentos angustiantes. Agora nós vamos falar um pouco do suicídio na visão espírita. Eu gostaria de indicar alguns livros estes que também foi usado para o tema. E a literatura espírita traz um compêndio muito grande de informações que esclarecem sobre este momento, esta dor. Nós precisamos de respostas, nós precisamos de direção. E a literatura espírita nos traz muita informação. Então, eu queria indicar para vocês alguns livros. Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Martírios dos Suicidas, de Almerindo Martins de Castro. Nos Bastidores da Obsessão, de Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. A Luz do Consolador, de Ivone Pereira.
O Estranho Mundo dos Suicidas, de Richard Simonetti, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Livro dos Espíritos, Mecanismos da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de André Luiz. São alguns livros que vale a pena a gente ler. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 943 a 957, Allan Kardec discute o tema apontado, as causas e as consequências deste ato tão sinistro. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec analisa junto com os espíritos sublimes o suicídio juntamente com a loucura. Em O Céu e o Inferno, no capítulo 5, há relatos dos próprios espíritos, suicidas, sobre este estado infeliz lá na erraticidade. E no livro Memórias de um Suicida, fala-se do Vale dos Suicidas, ou seja, o lugar aonde vão as almas daqueles que cometeram o suicídio. E os mecanismos da mediunidade, o Espírito André Luiz, ao discutir sobre a ideoplastia do pensamento, fornece-nos elementos para a nossa reflexão sobre este tema. São assuntos que estão nesses livros e podem ser melhor esmiuçados. Nós podemos tirar muito mais conteúdo quando lemos estes livros. Tem algumas questões que eu gostaria de expor e as respostas que encontrei nesse livro. Quais as principais motivações que podem levar alguém ao suicídio nos dias de hoje? E o Espiritismo nos responde que a primeira delas é a falta na noção da ideia de Deus. O restante é tudo consequência, como, por exemplo, uma noção deturpada da vida após a morte. Hoje, como consequência dessas duas ideias, vemos as pessoas buscando necessidades que as façam sofrer por não atingir o padrão que a mídia e a sociedade impõem. Estas cobram das criaturas que elas tenham um determinado padrão de beleza, determinado padrão social, determinado padrão de cultura, padrão de pensamentos. E se as pessoas não alcançam este padrão, entram num desânimo, num sentimento de menos-valia, na depressão, e daí, como eles faltam o conhecimento da ideia de Deus e de suas leis, para o suicídio falta poucos passos, pois a noção deste mundo espiritual também é extremamente frágil. Podemos avaliar como é o sofrimento desses irmãos e como é feito o socorro destes sofredores. E Allan Kardec, em Livro dos Espíritos, nos diz que a questão principal da provação de um suicida, ao despertar para a sua realidade, é a desilusão, pois continua vivo. É claro que o sofrimento imediato, em tese geral, pois cada caso é um caso, passa pelo campo das sensações materiais, pois ainda traz ligações fortíssimas com a matéria, advindo daí grande dose de sofrimento e desesperança, pois julgam esse sofrimento eterno. Não é porque nos libertamos do corpo físico, que desencarnamos, que nos livramos dos problemas. Muito pelo contrário, quando cometemos o suicídio, os problemas vão conosco e só aumentam, porque o sofrimento vem à tona, porque eu continuo vivo, então o problema estará vivo em mim também. Todo aquele que se suicida sofre muito ao chegar ao plano espiritual, ou existe alguma exceção a esta regra? Cada caso é um caso,
não podemos esquecer que, mesmo sendo um crime, o suicídio é um crime. Às vezes Deus usará todos os nossos créditos que já tenhamos no sentido do socorro. Por exemplo, pode ser uma pessoa que tenha cometido o suicídio por qualquer razão, mas que traga alguns méritos de ser um indivíduo trabalhador, honesto, de ter sido um bom pai, de ter auxiliado as pessoas até aquela data. É claro que este será visto de maneira diferente daquele que não traz nenhuma qualidade, pois ele próprio dificultará o socorro decorrente dessa condição em que nada fez para se melhorar. Fala-se muito de suicídio inconsciente. Que penas estaria exposto quem fosse considerado como um suicida inconsciente? E as consequências do chamado suicídio inconsciente são as mesmas do suicídio consciente? Bom, no suicídio inconsciente não houve, conforme o próprio nome diz, uma vontade consciente de matar-se, diferente do suicídio consciente, que tem consciência do desatino. Dentro do suicídio inconsciente, podemos citar o tabagismo e o alcoolismo. Apesar de saber que o fumo e o álcool matam, as pessoas que utilizam como vício não têm dentro delas a intenção de se matar. Acredito eu. Eu não vejo a pessoa dizendo, estou fumando ou bebendo porque eu quero morrer. E se fazem dessa forma, né, aí se torna um suicídio consciente. Por exemplo, há pessoas que entram como uma alcoólica, bebem, vêm a se matar devido a esse exagero, e é um suicídio consciente, já deixa de ser inconsciente, né? Então está relacionado justamente à consciência do ato. Existe alguma diferença entre suicida que tira a sua vida de forma imediata, tiro, facada, e o que o suicida lentamente utilizando outros meios, como drogas, por exemplo? E está lá no Livro dos Espíritos que aquele que comete o suicídio, vítima das paixões morais, é duplamente culpado, pois tinha consciência e tempo de refletir sobre suas ações, enquanto que o outro, muitas vezes, é acometido de algum desvainamento que o leva a um momento de má escolha. Então, aquele que muito mais sabe, muito mais terá a culpa desse desatino, né? O suicida carrega para outra vida a recordação inconsciente deste ato. Esta recordação pode detonar em algum momento na sua vida este desejo novamente? Bom, o suicida em determinada época, já reencarnado, se trazia no mundo espiritual plena consciência após ser socorrido, traz com ele não só o mapa das expiações, consequência direta do suicídio, como também a necessidade da prova. E nessas horas que encontra situações semelhantes àquela que o fizeram desistir da luta, procurando o suicídio. Embora não exista uma regra, o fato se dá quase sempre em uma idade próxima daquela em que ocorreu o suicídio. Se um suicida declara que a causa de seu gesto foi determinada pessoa, pode-se considerar esta culpada pelo suicídio do outro? Alguém motivou esse suicídio. Será que essa pessoa também é culpada pelo ato? O outro pode entrar até como atenuante do suicídio, mas nunca será a condição primeira, pois na verdade o desejo de se matar já existia nele, de maneira inconsciente. A condição do momento foi que pôs para fora tal desejo. A pessoa até pode ser responsável indireto, que será fator atenuante,
mas será sempre um suicídio. Para ilustrar, poderemos citar o livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 5. Leiam lá, tem um título chamado Luiz e a Pespontadeira de Botinas. Tem um relato inteiramente interessante que elucida esse caso de suicídio. O suicídio exercido por uma pessoa que teve problemas mentais tem como mesmo peso de culpa? Veja seu caso de Santos Dumont, que teve motivo diverso do normal. Né? Conforme nos diz no Livro dos Espíritos, é levado sempre em conta a intenção. Acerca de Santos Dumont, por exemplo, temos a notícia que depois ele reencarnou como filho do conhecido trabalhador espírita Clóvis Tavares. Nasceu uma criança normal e ele, Clóvis, sabia que era Santos Dumont, pois tinha ligação com este espírito. E o próprio Chico já o tinha avisado sobre isto. E ele não entendia como podia um suicida nascer normal, sem nenhum problema. Mas certa vez a empregada deixa a criança de colo ainda cair da escada e lesa a medula espinhal, ficando mesmo a partir daí paraplégico, vivendo até quase o início da adolescência. Depois chegou até a dar algumas mensagens através de Chico que se encontram no livro de Jovens Desencarnados. Como ajudar uma pessoa que se diz que se pretende suicidar? É indicado um tratamento psicológico para estes casos? Há necessidade de se usar todos os recursos que se puder dispor para cada caso específico. A psicologia será de grande auxílio. Em alguns casos será necessário até auxílio de psiquiatria. Nos casos de depressão, mas não podemos esquecer que o conhecimento da doutrina espírita fortalece-nos a ideia em Deus e nos mostrando que não vale a pena o suicídio como porta de saída. Será sempre antídoto perfeito quando o suicídio, quando nós acreditamos em Deus, que temos uma fé. Principalmente porque poderemos nos valer não só dos conhecimentos, mas também na casa espírita nós teremos a fluidoterapia que nos recompõe o corpo e a mente, como também nos indicará o trabalho do bem como elemento sustentador da nossa harmonia íntima, o trabalho na caridade, o trabalho em comunidade. Diz Kardec no livro A Viagem Espírita de 1862, da editora Clarim, que muitos poderiam rir das nossas crenças na doutrina espírita, mas jamais poderiam rir quando vissem homens transformados. A doutrina espírita transforma o ser. Né? Então, nós temos que compreender que quando procuramos uma religião, uma filosofia que nos traz uma transformação, essa transformação nos dará subsídios, condições seguras para estarmos sempre com a mente aberta, sempre otimistas, sempre tendo um norte, um caminho a seguir. Será que o suicídio é um sinal de fraqueza? E o livro a literatura espírita nos diz que o suicídio é, antes de tudo, uma falta de resignação às leis divinas. Portanto, é também falta de confiança em Deus e de fé na vida futura. Aquilo que eu já tinha dito, né? A falta de esperança, de perspectiva. Né? A gente acaba entrando num labirinto sem saída, normalmente. Como um suicida é punido quando sucumbe perante uma tarefa escolhida por si mesmo? É importante lembrarmos que o sofrimento do suicida não está ligado a uma punição divina, como muitas pessoas pensam. Seu sofrimento decorre da violação da lei de conservação e toda a sua dor é consequência do seu impensado ato. Sendo efeito natural de uma desarmonização com as leis da vida e da morte, lei da criação, portanto não é castigo, é efeito de uma causa. Um suicídio é sempre considerado um espírito em desequilíbrio? A melancolia, grande causadora da ideia do suicídio,
é inerente somente a espíritos não evoluídos? Todo suicídio denota desequilíbrio, dando que o espírito não teve forças suficientes para suportar com resignação os reveses da vida. A melancolia é um dos males da vida moderna, que exalta as conquistas da matéria, afastando o homem dos verdadeiros valores espirituais. Quando a visão é muito estreita e imediatista, o homem pode optar pelo enganoso caminho do suicídio, o que denota, antes de tudo, fraqueza moral. Além do orar e vigiar, o que mais podemos fazer para nos desvencilharmos das tristezas geradas pelas ações externas, alheias às nossas vontades, que levam ao desânimo e, por vezes, inspira-nos a desejar o retorno ao plano espiritual, seja através do suicídio direto ou indireto. O Espiritismo tem ajudado muito a muitas pessoas a repensar nesse ato do suicídio. Quando nos apresenta relatos de ex-suicidas e informar-nos da situação da extrema dor que enfrentam após o ato terrível, da mesma forma nos oferece uma receita infalível para afastarmos a ideia do suicídio: o trabalho no bem, ajudando aos que são mais infortunados que nós mesmos. Através da dor do próximo, podemos entender muitas vezes que a nossa dor não era tão grande quanto imaginávamos, além da oportunidade de nos tornarmos úteis. Portanto, o conselho dos espíritos é sempre o trabalho no bem. Sempre estaremos sendo dirigidos quando temos o bem em nossa mente. Quando a pessoa possui uma doença grave que cause muita dor, não poderia querer abreviar o seu sofrimento com o suicídio? O que diz o Espiritismo sobre a eutanásia? Nada justifica o ato de suicídio. Em muitos casos, ainda que a doença seja muito grave, ninguém pode garantir que não chegará a uma solução de último momento. O suicídio é sempre uma falta de resignação à vontade de Deus. Quais são as consequências para quem pratica o suicídio sob intenso processo obsessivo? Há atenuantes? O obsessor também é responsável como se fará a quitação de seu débito do obsessor junto à lei divina? Será que os obsessores têm tanto peso sobre o processo de suicídio? E quais são os atenuantes? O que será que ocorre com o obsessor junto à lei divina? Primeiramente, é importante esclarecer que um processo obsessivo sempre acontece por sintonia. O obsessor terá que responder por ter agido contra as leis divinas. O suicida que desencarna em processo obsessivo tem o mesmo tipo de atenuante daquele que comete o suicídio em processo de loucura. Pois é justo, conforme já havíamos falado, cada caso é um caso. Nós precisamos compreender que quando nós temos o conhecimento das leis de Deus e quando nós procuramos compreender a finalidade da vida, por que estamos aqui, de onde viemos e para onde iremos, temos mais é que lutar pela vida. Vamos lembrar da figura amada de Jesus, que se deparou ao enfrentar as dificuldades, enxergando já o Calvário, pediu a Deus que o afastasse aquele cálice. E resignado, disse que fosse feita a vontade do Pai. Não fugiu ao compromisso. Nós temos que confiar em Deus. Saber que tudo tem um propósito, tudo tem
tem uma condição necessária ao espírito. Enfrentemos a nossa vida, pois não podemos ter outra tão importante quanto esta. Esta é uma oportunidade maravilhosa. Lembremos-nos de que o problema pode não ser tão grave quanto a nossa imaginação assim o pinta. Quem sabe se esperarmos um pouco mais, exercitando a paciência, a resignação, a dificuldade não toma outro rumo, a doença não recebe o remédio correto, o desgosto não tem o consolo necessário. Temos que depositar a nossa confiança inteiramente em Deus. Ele sabe o momento oportuno de nos tirar do embaraço. Convido a vocês a lerem mais sobre esse tema tão espinhoso, tão complicado, porque justamente ele envolve sentimento e o nosso psique é desequilibrado, nossa ideia equivocada da vida, nossa ideia equivocada de Deus, né, dos propósitos da vida. Então nós precisamos nos inteirar mais. E essa literatura que eu indiquei para vocês, para ler, é um bom começo para a gente conseguir ter respostas e auxiliar muitos que chegam à nossa vida e a nós mesmos. Quando nós adquirimos conhecimento, esse conhecimento auxilia primeiro a nós, de tal forma que nós poderemos auxiliar a outros. Essa é a mensagem de hoje. Espero que eu possa ter contribuído de uma certa forma a todos. E repito, vamos ler. A literatura espírita, ela é rica de informações, principalmente sobre esse tema que nós estamos hoje debatendo e nós estamos trazendo à tona, e que há uma campanha muito intensa do Setembro Amarelo sobre o suicídio. Agradeço a todos e que possam todos estar em paz com Jesus em nossos corações.